o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Salmo 51 diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministrar a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Amém. Pode sentar. Irmão, esse Salmo 51, que foi aquele salmo depois de Davi ter recebido a visita do profeta Natã, o adultério que ele havia cometido, enfim, quando ele caiu na real da sua transgressão, todos os historiadores dizem, concordam nisso, que esse salmo foi escrito em virtude do arrependimento de Davi, mediante aquela situação que o profeta Natã conta a parábola para ele, depois que ele esteve com Betseba, né? Todo mundo lembra do episódio, a mulher de Urias. Então, se essa é a sinceridade do coração de Davi, puxa, certamente que Deus ainda teve algo com ele, né? A declaração é profunda, mas eu nem me prendo à declaração. Eu acho intrigante o motivo, porque no último verso que nós lemos, o 13, ou seja, depois de tudo que Davi declara e suplica e pede, lava-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado, tu queres fazer o homem sábio, quer limpar o homem, quer lavar o homem, quer dar integridade, sabedoria. Ele diz, me dá de volta o júbilo, a alegria, tal. Depois de todas esses reconhecimentos, essas súplicas e petições de Davi, no verso 13 ele diz assim, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Ou seja, mesmo na desgraça terrível de Davi, porque o profeta disse para ele, quando ele disse para o profeta, esse homem é digno de morte, o profeta disse, esse homem é você. Então mesmo Deus dizendo, o profeta, lançando a palavra de Deus, Davi, tu és um homem digno de morte. Davi vem e faz toda essa súplica, mas ele não se limita a dizer assim, porque eu preciso do teu perdão, eu quero voltar a ser rei, eu quero, não tem o eu quero de Davi. Ele some quando ele mostra o seu objetivo desse clamor no verso 13. Ele não estava pensando só nele. Ele apresenta uma súplica, ele diz assim, porque então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti.
Esse não é o que está no coração de Deus? Esse verso 13? Que os transgressores conheçam o seu mandamento e que os pecadores se voltem para ele? Não foi por isso que ele viria depois dar seu próprio filho na cruz para resgatar o pecador? Ou seja, a própria Escritura diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte de ninguém. Ele diz para Israel: eu que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz, não de guerra, pensamento de vida e não de morte. Eu coloco diante de vocês dois caminhos, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida e vivei. Todo o tempo o projeto de Deus não é esse, que seja ensinado os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Ou seja, Davi está buscando uma graça, está buscando um favor, mas ele tem um objetivo dentro do coração dele. Em outras palavras, eu vou ensinar os teus mandamentos, eu vou ensinar os teus caminhos, para que o que eu fiz, os outros não façam. Podemos imaginar desse lado, porque Davi sabia que o que ele fez estava acontecendo em Israel. Esse não foi só Davi que cometeu esse delito horrendo, coisas horríveis aconteciam em Israel. Então ele está dizendo aqui agora: eu vou me voltar para o ensinamento dos teus caminhos. Eu vou me voltar para o ensinamento aos pecadores. E Davi alcança a graça, né? Nós sabemos que Davi alcançou a graça para um homem que era digno de morte. Depois ele ainda teve muitas conquistas, muita glória, teve seu castigo, porque Deus é justo. A espada ficou lá na casa dele, né? Deus não podia simplesmente ignorar uma coisa daquela para um rei. Não tinha condição. Então, irmão, a sua súplica, o que você busca, o que você quer, você tem que saber para quem é. Pelo que eu entendo aqui, Davi resume: porque eu vou ensinar os teus caminhos, eu vou mostrar aos transgressores e aos pecadores a tua palavra, a tua verdade. Eu vou me deter o meu tempo a ensinar, eu vou fazer essas coisas. E se Davi não tivesse realmente isso no seu coração, ele poderia ser considerado o reinado que tipifica o reinado messiânico? Não podia, porque no reinado messiânico, no milênio, o que vai abundantemente acontecer? É ser a palavra ensinada aos transgressores, é ser a palavra ensinada aos pecadores, para que no milênio vai haver o maior número de conversão em toda a história da humanidade, vai se dar no milênio. E Davi tipifica o reinado de Cristo. Por quê? Porque dentro do coração dele tem algo poderoso, irmão. Que mesmo quando Deus olhou, esse cara é digno de morte, mas um coração desse, Deus tratou um escape para ele. Porque Deus não está por aí resgatando malignos, não. Deus não está, não, irmão. Eu não tenho essa ideia. Que Deus está, cara, é o obstinado para matar. Então, ele pode esperar que ele vai encontrar a espada do Senhor. Saulo, quando é jogado do cavalo, o que tinha no coração de Saulo? Ele estava perseguindo o cristão, por quê? Porque ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Foi por isso que ele foi encontrado. Foi por isso que você foi encontrado. Porque Deus viu que tinha algo bom no seu coração. Mas eu estava mergulhado no maior lixo. Eu conheci, irmão, testemunho de traficante que se converteu e se tornou bênção na obra de Deus. Que quando as pessoas dizem assim: pô, fulano está devendo aí na boca, vão matar. Aqui, matar o quê, rapaz? Deixa o cara. Mas está devendo e não paga. Deixa o cara viver. Vão matar o cara por causa de R$200? Vão matar o cara por causa de R$300?
Traficantes assim, esses foram encontrados. Agora, se o teu coração é mau, obstinadamente ao mal, tu não vai ser encontrado não, meu irmão. Quem vai te encontrar é o anjo do Senhor com a espada desembainhada para acabar contigo. Tem que ter alguma coisa boa em você, meu irmão. Tem gente que está obstinado, determinado a não querer mudar o seu caminho de forma alguma. Tem outros que lá dentro estão fazendo o mal, mas sabem que estão fazendo o mal e gostariam de não fazer o mal, só que não enxergam outro caminho, até que se deparam com essa porta gloriosa chamada Jesus. Aí eles entendem que há outro caminho, aí vem o resgate. Então, irmão, Davi tem um coração, Deus diz, né? Que Davi é um homem segundo o meu coração. Eu entendo que Davi é um camarada, ele tem uns negócios lá no tempo da guerra que ele faz, que se vê a nobreza daquele homem. Davi não é simplesmente um assassino, ele é uma pessoa que quer fazer a vontade do Senhor. Quando ele matava porque ele sabia que aquele era um projeto de Deus, matava por causa de Israel, para preservar o povo de Deus, a herança do Senhor. Os próprios soldados de Davi, certa vez, quando um gigante dos filisteus quase matou Davi, eles foram, socorreram, mataram o gigante e disseram: tu não vai mais para a guerra com a gente. Davi falou: como assim, rapaz? Sou guerreiro. Tu não vai mais para a guerra. Nós podemos morrer, tu não. Tu é a lâmpada de Israel. Como se apagaria a lâmpada de Israel? Nós daremos a vida por ti, tu tem que ficar vivo, Israel precisa de você. Aqui no campo de batalha a gente cai, nosso sangue cai, mas tu tem que ficar vivo. Tu não vem mais para a guerra com a gente. E os seus soldados, meu Deus do céu, o proibiram de ir à guerra. Não, tu não pode cair, cara. Tu tem que ficar vivo, tu tem que ficar de pé. Isso é uma coisa impressionante. O que entenderam aqueles soldados? Qual o objetivo daqueles soldados? Eles estão guerreando como assassinos? Não estão guerreando como assassinos. Assassino não tem essa consciência. Se fossem apenas guerreiros comuns, bárbaros, assassinos, eles diriam assim: cuidado aí, vamos continuar na guerra. Tu vai continuar na guerra com a gente. Quem viver, viveu. Quem morrer, morreu. Ele falou: não, você não, Davi, você não pode morrer. Nós podemos. Nós podemos morrer nesse campo de batalha. Nosso sangue pode manchar os inimigos todos, mas você tem que ficar de pé. O que aqueles soldados entenderam? Qual era o objetivo deles? Eles estavam pensando em si? Eles não estavam pensando em si. Eles estavam pensando em Davi. Estavam pensando na obra do Senhor. O que tinha na memória deles? Eu conheci Samuel. Samuel foi que ungiu esse cara. Ele é o cara. Ele tem que ficar de pé. Eu morro por esse cara. Porque Samuel, quando ungia alguém, não brincava. Então, irmão, essas coisas são gloriosas. O objetivo. Diz a Escritura assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmão, buscar de todo o coração não é você dobrar o joelho. Deus, estou te buscando com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Estou colocando aqui toda a minha fé. Todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua fé está direcionado a quê? Para que você quer ver Deus? Para dizer: eu vi o Senhor. Deus não quer se manifestar a ninguém para dizer: eu vi o Senhor, irmão. Deus quer se manifestar a pessoas que ouçam a sua voz: ide, fazei, ide, realizai. Deus não quer te dar o dom da visão para você dizer que é o cara que tem visão. Tem muita gente que busca os dons e os talentos de Deus, mas o seu coração não está sintonizado. Irmão, digo mais, e não recebe. Não recebe. E ainda pode ser iludido pelas artimanhas de Satanás. Não recebe mesmo. Porque Davi escreve nesse mesmo salmo aqui, lá na frente, ele vai dizer: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus, porque Deus dá graça aos
humildes e resiste aos soberbos. A Escritura diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tem gente: a mão de Deus está sobre mim, eu sou o valentão. Se a mão de Deus está sobre mim, meu irmão, quanto mais alguém tem Deus, tanto mais é humilde. Se uma pessoa realmente tem Deus, essa pessoa é humilde. Se você sentar do lado dessa pessoa para conversar, você vai ver que a pessoa é humilde. É simples. Não considera nem as suas roupas suas. Quem tem Deus também tem humildade, porque Jesus falou: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Quem não tem humildade, não tem nem noção do que é Deus. Quem não tem simplicidade, quem não é uma pessoa comum, como se diz na gíria, né? Na gíria evangélica, pastor tem que ter cheiro de ovelha. A maior lição que eu aprendi na Escritura de todos os tempos foi com a vida de Moisés. Como Moisés se comportava no meio do povo. Nunca Moisés aceitou nenhum destaque. E tinha todo o direito para ter destaque, mas nunca quis nenhum destaque. Abria mão das suas coisas para todo mundo. Lá na guerra, o povo ia, dominava um monte de coisa, conquistavam um monte de despojos, pegavam capas caras, capas de linho, capas persas, pegavam coisas de ouro, coisas de prata, jarros que para a época eram caros. O povo conquistava tudo isso. Moisés dizia: reparta entre vocês, não quero nada. O cara que tinha o direito de chegar e dizer assim: põe todos os despojos aqui na minha frente. Aquele ali põe na minha tenda, aquele ali na minha tenda, aquele colar para minha esposa, aquele colar para minha filha, aquela ali é para o meu filho, aquilo ali, o resto é de vocês, esses aí são para mim. Ele olhava assim: reparta entre vocês, não quero nada, tchau. Quem realmente tem Deus, olha para o mundo e vê que não precisa de nada do mundo. Quem está em busca das coisas do mundo é porque não tem Deus. Não tem. Se o teu foco são coisas materiais, irmão, você não tem Deus. Basta de ilusão. Quem tem Deus, busca o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão correr atrás de ti. Tu está andando na rua, lá vem o teu carro: ei, me espera aí que eu sou teu. Tu está na rua, a casa vai te acenar: ei, entra aqui, eu te pertenço. Quem anda com Deus é a bênção que corre atrás dele, ele não corre atrás de bênção. Isso é a pura realidade. Claro que é realidade, é na minha vida. Se é na minha vida, tem que ser na de todo servo de Deus. Mas tem que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é todo o vosso coração? A Escritura diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ora, mas se você se agrada de Deus, qual o desejo que tem no teu coração? São os mandamentos de Deus, são as regras de Deus, são as decisões de Deus. Quem se agrada de Deus não pensa em si, quer morrer por esse Deus. Quem se agrada de Deus diz como João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Isso é se agradar de Deus, é você não pensar em si, você pensar sempre em Deus, nas coisas de Deus. Teve pessoas que lutaram por Israel porque diziam: esta é a herança do Senhor. Deram a vida por um povo. E Moisés não fez a mesma coisa? Deus, se tu vais exterminar, Deus falou: Moisés, sai do meio desse povo que eu vou exterminar essa raça, esse bando de murmuradores. Moisés falou: não. Moisés curvou lá a cabeça, puxou um pano em si: não, Deus, não, se tu vais exterminar esse povo, mata-me também. Estava pensando em si?
Não. Ele olhou e disse, esse é o povo do Senhor, esse povo tem promessa, é descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Ele conhecia essas promessas, ele sabia, Deus fará grandes coisas com esse povo lá na frente. Então eu posso dar a vida por esse povo. Deus, se tu vai matar eles, me mata também. Eu não quero viver sem eles. Que coisa absurda. Um povo daquele que quis apedrejá-lo, que quis matá-lo. E ele disse, não, eu quero dar vida por esse povo. Deus olhou e falou, tá bom, Moisés, vou aceitar a tua súplica, vou preservar esse povo vivo. Só não vou andar no meio deles, vou enviar o meu anjo no meio deles. Então, irmão, o que vai no teu coração quando você está querendo coisas de Deus? Se você deseja as coisas de Deus, não pode ser para você se destacar. Não. Irmão, quando nós servimos a Deus, automaticamente nós somos destacados. Você lembra de Jeremias? Lembra, né? Por que você lembra de Jeremias? Porque ele serviu a Deus. Você lembra de Martinho Lutero? Lembra. Por quê? Porque ele serviu a Deus. Você lembra de Ezequiel? Lembra. Por quê? Porque ele serviu a Deus. Você lembra de João Batista? Porque ele serviu a Deus. Você lembra de Pedro, Tiago, João, de Paulo, de Estevão? Por que você lembra deles? Porque eles serviram a Deus. Eles não se destacaram. Foi o serviço a Deus que os destacou. Então você não tem que buscar o que vai te destacar. Seja servo e o que Deus tiver com a tua vida vai te destacar. Sem dúvida, automaticamente, irmão. Sem dúvida. Esses dias, meu filho estava falando, pegou lá o negócio das mensagens ao vivo que a gente põe lá na internet. Ele falou, ó pai, de onde estão? Acessaram esse negócio aqui? Eu falei, caramba, impressionante. Terras longínquas. Você nunca vou pisar num lugar nem daquele. E lá estão acessando no YouTube os nossos canais para ouvir a mim. Algum dia eu disse, Deus me faz conhecido nessa terra. Não, meu irmão, não, nunca fiz essa oração. Mas hoje sou conhecido na terra. Tem lugares que eu entro por aí em comércios, que aí tem evangélicos, aí começa às vezes por causa de uma camisa, por causa de um tipo de linguagem que nós temos. Ah, o senhor é crente? Eu falei, aí começa a vir um papo, daqui a pouco onde vai cair o papo? Num tal de pastor Tupirani. Outro dia eu tive que puxar a identidade para provar para um camarada que era eu. Não, você é pastor Tupirani? Eu falei, sou. Ele olhou para mim, como um pastor Tupirani assim? O que ele queria ver, uma estátua de ouro? Entende, irmão? Eu falei, não, sou eu, irmão, peraí, deixa eu pegar a identidade, está aqui, ó, puxei a carteira de motorista, está aqui, ó. Ele falou, mas não é que é você mesmo. Ele não acreditou que um cara tão, abre aspas, né, irmão, tão famoso, fecha aspas, tivesse ali diante dele de camiseta, sandália havaiana e bermuda, comprando numa loja de ferragem interruptor e chave de fenda. Ele não acreditou. Essa é a obra de Deus, meu irmão. Deus te destaca, mas você não se destaca. Se você se destacar, já era, acabou para você, meu irmão. Acabou. Porque nessa obra só cabe glorificação a um nome. Se chama Jesus, o Filho do Deus vivo. Qualquer tipo de glorificação e exaltação a qualquer outro nome é loucura, é cavar sepultura com as próprias mãos. Importa que ele cresça. Não interessa se hoje, ao meio-dia, acabou esse culto, eu saí ali, alguém arrancou minha cabeça, não interessa, eu posso morrer, mas Ele é Senhor absoluto, vive e reina pelos séculos dos séculos sem fim. Não importa se eu vou morrer na arena, comido por um tigre, por um leão, importa que todos os segundos finais da minha vida eu esteja glorificando a Ele. Ele é digno de louvor na minha vida, na minha morte, em todos os meus passos.
Eu não posso pensar no meu destaque, eu não posso pensar no meu engrandecimento, eu não posso pensar na minha exaltação, eu não posso pensar em mim nessa obra, eu só posso pensar nele. Eu não tenho espaço nessa obra, o nome dele domina tudo, o louvor é para ele, a palavra é dele, o Espírito é dele, a cura vem dele, a exaltação, a cura do trauma, tudo vem dele e é para ele. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Olhe para essa obra e diga o seguinte: eu não tenho espaço nela, a não ser o espaço de servo. É tudo que temos nesta obra, ser servos. E com este servo está reservado, com esse título, está reservado para você as maiores conquistas. Só um reino tão poderoso pode fazer servos serem honrados como reis. Ele nos comprou e nos constituiu um reino sacerdotal, reis e sacerdotes, mas sem perder o título de servo. Isso é muito tremendo, irmão. É muita glória. É tanta glória que a gente vê que verdadeiramente servimos a um Deus vivo. Então, diz a Escritura: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quanta gente! Deus, me dá um ministério da libertação. Porque dentro da cabeça do camarada, dentro do seu coração, não, eu vou estar na frente da igreja, demônio, sai em nome de Jesus. Saiu, né? Safado. Todo mundo vai me ver. Eu vou dizer: pombagira, vai fumar cachimbo em outras bandas, que aqui mando eu. Meu irmão, não é para isso que Deus quer te dar dons e talentos. O que Ele quer te dar é para que Ele seja exaltado acima de você. Porque acima de você tem um nome. E é esse nome que tem que ser honrado. Diz o Salmo 23, né? Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Por quê? É o nome dele que está sobre nós. Quando você pisa na bola, todo mundo diz logo: olha lá, olha o crente. É porque o nome dele está sobre ti. Quantas vezes... Está vendo aquele cara? Foi preso lá, roubando, não sei o quê, e se dizia crente, viu? Ora, mas todo dia católicos e espíritas são presos, são assassinos, vendem maconha, cocaína, vão nos terreiros levar passe, baforada de cachimbo, entram nas missas para assistir aí, e ninguém está vendo aquele traficante, ele era católico, ninguém diz, porque ser católico não tem nome nenhum sobre si que destaque a não ser o nome do diabo. Nós não, nós temos um nome que é sobre todo nome. E como o nome que está sobre nós é sobre todo nome, ele é muito visto, ele está acima de todos os nomes. Então todo mundo olha para a gente e vê a glória dele. Então, meu irmão, se você é servo, o nome dele repousa sobre ti, é impossível não chamar a atenção aquilo que carrega o nome de Cristo. Seja a arca. Todo mundo olhava para a arca, por quê? Porque dentro dela estava a vara do sacerdócio, o pote de maná, as provisões e as tábuas da lei. E em cima da arca, a proteção de Deus, representada nos querubins. Todo mundo vai te ver de pé, como servo. Mas você sabe do que era feita a arca? Era considerada uma madeira, para a época, segundo livros que eu li, era uma madeira horrível. Era uma madeira horrível. Mas depois que Deus revestiu ela com a sua glória, assim somos nós, servos, madeira horrível. Mas quando a glória de Deus vem sobre nós, até hoje os arqueólogos procuram onde está essa arca. Nós queríamos ver essa arca. Expedições milionárias vasculham o mundo, viajam de um lado para o outro atrás da arca. Dizem até
que a arca está escondida num compartimento secreto debaixo do Vaticano. Mas os católicos não dizem isso com medo de ter que entregá-la para os judeus. Dizem os historiadores. Já pensou? Se soubesse hoje? Que problema teria? A arca está em tal lugar. A nação, o mundo inteiro sabe a quem pertence aquela arca. Muita gente não quer perder. Histórias à parte, irmão. Agrada-te do Senhor. Se agradar de Deus, é você fazer aquilo que Ele quer, ou aceitar o que Ele te impõe. Agradar-se de Deus é aceitar o que Ele te impõe. O que Jó diz? Jó, teus camelos, Jó, os teus filhos, Jó, os teus rebanhos foram-se, Jó. Ele prostrou-se, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Se agradar de Deus é aceitar o que Ele tem para a tua vida. Seja sorriso, seja lágrima, seja angústia, seja aflição, seja cura ou seja enfermidade, isso é se agradar de Deus. Isso é se agradar, irmão. Deus, eu não aceito essa enfermidade. Quem foi que disse que você tem autoridade para aceitar ou deixar de aceitar alguma coisa? Deus, de onde vem essa enfermidade? Vem de mim. Então o Senhor pode me matar e me jogar na sepultura, que ao terceiro dia eu sei que o Senhor me traz de volta. Isso é andar com Deus, irmão. Andar com Deus não é eu questionar, não é eu debater. Não entendi? Opa, vou para o meu canto, falei com Deus, já entendi. Deus, pode deixar o teto cair na minha cabeça. Acabou, meu irmão. Isso é andar com Deus. Senão você nunca vai desfrutar. Imagina, Deus tinha um projeto com Jó. Não devolveu, todo mundo diz, mas não devolveu-lhe os filhos. E quem precisava de filhos? Depois de Deus se manifestar num redemoinho e conversar contigo, quem tem memória de filho, meu irmão? No momento em que um homem ouve a voz de Deus, ele não tem mais identidade nenhuma. Ele perde toda a referência de sul, de norte, de céu e de terra. E ali Jó, naquela situação, puxa, muita gente, diz a Escritura, em um dos apóstolos, diz assim, pedis, mas pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Aí ele diz, eis a causa porque muitos suplicam coisas e não veem resultado, e não alcançam. Se você pedir alguma coisa, meu irmão, pede para Deus. Deus, eu quero uma casa, eu preciso de uma casa. Para quê? Porque nessa casa eu vou ter paz para buscar a tua face, para estudar a tua palavra. Então você está pedindo para Deus. Deus, eu quero um carro. Por quê? Porque Deus, poxa, para mim chegar à tua casa mais cedo, com menos sacrifício, levar a minha família, dar uma carona para o meu irmão. Aí, o quê? Dar uma carona? Toma o carro aí. Agora, se você está pensando só em você, não está pensando na obra, não está pensando em ajuda, não está pensando em auxílio, aquele que deu a sua própria vida por nós vai dizer assim, mas tu é muito ambicioso, cara. Deus não tem ambição. Nós nos dizemos ser discípulos dele, não podemos ter ambição. O que é meu é de todo mundo. Tem um carro lá, tem 2 carros parados lá na rua. Se algum irmão, qualquer hora, qualquer dia, telefonar para cá, pastor, estou precisando de um carro, espera aí que eu já estou chegando. Não é meu irmão. Assim como é comigo, tem que ser contigo. Não é que nem eu quando saía do seminário, tarde da noite, pessoas que vinham para o Santo Cristo para o mesmo lugar que eu, passavam por mim no ponto de ônibus, me viam, buzinavam, sabendo, o camarada morava do outro lado do bairro, eu aqui, já se conhecia, e iam embora. Entenda uma coisa, que quando Deus não dá o carro, Ele renova as forças, irmão. Eles de carro naufragaram, e eu a pé, Ebenezer, até aqui me tem ajudado o Senhor.
Então, meu irmão, você tem pedido coisas a Deus? Para quê? Para quê? Toma cuidado. Para que você tem pedido? Né? Deus, eu quero o dom da profecia. Por quê? Eu vou ser destacado. Eu quero ser destacado. Deus fala assim, não tem esse projeto. Você não vai receber nunca. Deus, eu quero ser um pregador da palavra. Para quê? Eu hoje sou um pregador da palavra. E eu pedi a Deus para ser um pregador da palavra. Eu pedi. Mas eu vou te contar como que eu pedi. Eu vou te contar perante o Deus vivo como que eu pedi para ser um pregador da palavra. Eu entrava nas igrejas e eu via um povo sendo massacrado. Eu dizia, Deus, esse povo não vai ser nada. O que eles estão ouvindo não vai fazer deles nada. Deus, olha, esse povo está ouvindo mentira. Eu ia nas outras igrejas, Deus, esse povo está ouvindo engano. Essa gente aí nunca vai ser nada. Eu olhava assim para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os idosos. Essa gente vai morrer sem nenhum projeto do Senhor na vida deles. Deus, faz de mim um pregador para que eu possa libertá-los. Esta foi a minha oração. Eu não disse, faz de mim um pregador porque eu quero ir para trás de um púlpito de madeira, ora. Quem precisa de um móvel? Eu quero ser visto, meu irmão, diz o ditado por aí, pendura uma melancia no pescoço, vai para cima da ponte, todo mundo vai olhar para você. Não é esse o objetivo do crente. Deus, faz de mim um pregador para libertar o teu povo, meu irmão, e eu comecei a receber rios passando por dentro da minha alma. E eu comecei a falar da Escritura com as pessoas, e as pessoas diziam, onde você viu isso? Eu dizia, na Bíblia. Não, mas eu já li a Bíblia muitas vezes, eu nunca vi isso. Pois eu vi. Você quer ser um pregador? Para quê? Para você ou para Deus? Para você ou para o povo de Deus? Hoje na minha vida tem vários ministérios. Vários. Hoje aqui, não sei se foi todas as músicas que cantamos, são de, abre aspas, são de minha autoria. Todas são minhas, as de hoje? Não? A primeira não. Deixa eu conferir. Que eu achei interessante isso. Não estava no script. A primeira não. As outras todas são de minha autoria. Estava bonito? Você sentiu Deus? A primeira, né? Tu não precisarás temer, foi uma música revelada lá na Nova Jerusalém, há muitos anos atrás. As outras todas que cantamos aqui são de minha autoria. Você se sentiu abençoado? Sentiu a unção de Deus? Então eu tenho um ministério de louvor. Mas eu não estou aqui me exaltando. Graças a Deus, se você sentiu Deus, então Deus me usou, me entregou alguma coisa, Deus me deu graça para tocar o violão, e você sentiu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem o ministério de pregar, tem o ministério de ensinar, que são coisas diferentes, um é o pregador, outro é o que ensina. Eu tenho os dois ministérios. Eu tenho o ministério de compor, tenho o ministério de tocar, e tem um monte de outros ministérios, coisas tremendas que o Senhor Deus me ensinou. Tem o ministério da cura, tem o ministério da cura do corpo e tem o ministério da cura da alma, que são os traumas. Tem um monte de ministérios em cima dos meus ombros. Mas tudo isso que eu tenho, quando entra em ação, quem é glorificado é Ele. Quando você sai daqui com a sua bênção, com a sua graça, você diz, o Senhor Jesus me curou, o Senhor Jesus me alcançou, o Senhor Jesus tocou na minha alma. Você não diz que foi eu que toquei na sua alma, você diz que foi o Senhor Jesus. Por quê? Porque eu estou sabendo lidar com aquilo que Ele me entregou, aquilo que Ele me emprestou. Porque lá na eternidade não tem dom de cura, não tem dom de libertação.
Tem um ministério de libertação também. Pode entrar um capeta que for, meu irmão. Ele vai ser humilhado, vai ser expulso, escorraçado. Fui chamado numa casa aqui, você sabe que eu não vou em casa de ninguém do Santo Cristo, exceto as pessoas daqui da igreja. Já falei, o meu ministério está de portas fechadas para o povo do Santo Cristo. Não quero saber de gente do Santo Cristo, nem aqui dentro, meu irmão. Nem quero. Não tenho nenhum trabalho no bairro do Santo Cristo. Nossos trabalhos são todos fora, nos outros bairros. Porque Deus rejeitou o povo do Santo Cristo. E assim eu não vou lutar contra Deus. Se Ele falou, está falado. E um dia bateu uma menina, uma jovem, adolescente aqui na porta. Fui atender com a minha esposa e ela, pastor, pelo amor de Deus, tal, tem um pessoal lá, possesso, endemoniado, ninguém resolve. Eu já ia dizer assim para ela, não. Já ia dizer não, porque ela falou, apontou para cá, eu imaginei, gente da de Santo Cristo, ia fechar a porta e não. Mas aconteceu um mover, aquela menina, me compadeci tanto dela. Eu olhei assim, eu senti um mover, eu falei, eu não deveria estar sentindo esse mover. Porque com aquele mover, eu não conseguiria dizer não. Falei, vamos lá resolver isso. Peguei a minha esposa, fomos para lá. Chegamos lá, um horror, umas 3 ou 4 pessoas endemoniadas. Gente da Universal grudado lá num horror, sai capeta, não sei o que, uma coisa, já tinha passado gente da Batista, de Assembleia, da Nova Vida, ninguém resolveu o problema. Eu estava de chinelo, de short, camiseta, assim mesmo, peguei e fui. Não levei nem Bíblia, nem nada, fui lá. Quando eu cheguei, uns da Nova Vida já foi se recolhendo, foi saindo, porque já me conhece. Né? Os outros, não sei de onde, também já foi, e ficou um cara da Universal grudado lá no chão. Assim, irmão, né? Fazer o quê? Irmão. Eu falei, irmão, deixa, você vai acabar machucando essa pessoa. Não precisa isso não. Dá um tempinho só. Não, mas quem é você? Eu falei assim, eu sou o pastor Tupirani da Geração Jesus Cristo. Acho que ele me conhecia. Mas se você fosse pastor, você ia respeitar o trabalho. Eu falei, que trabalho? Você vai machucar essa pessoa, você vai torcer o pescoço dessa pessoa. Não tem necessidade disso não. A autoridade é para quem usa a palavra. Ele, vou embora. Passou de mão na, não sei o que era dele lá, uma mulher, vazou. Eu ali fiquei, o pessoal todo endemoniado, e tinha um pessoal lá sã. Eu fiquei conversando com ele, tal, o poder veio. Eu falei, aquela lá já está sendo liberta. Eu falei, só que eu estou falando contigo aqui, já vai libertando todo mundo. Eu fui aí, um foi acordando, o outro foi acordando, e ele, Falei, pronto, já está todo mundo liberto. Vieram me abraçar, chorava comigo, aquele coisa assim doida. Deus deu o ministério de libertação, amém, irmão? Basta entrar nos lugares e o capeta já treme. Fica trêmulo. Por quê? Porque nós somos os tais? Não, porque o nosso Senhor é o tal. Ele me deu, olha irmão, esse ministério de libertação que Ele me deu é tremendo, mas eu nunca o quis para ser destacado, tanto que aqui a gente nem tem, eu nem enfatizo isso. Às vezes entra um ou outro endemoniado por aí, a gente ora, Deus faz a obra, mas nunca me preocupei em destaque disso. Tem gente que na porta das suas igrejas escreve assim, ministério de cura, ministério de libertação, e não tem nada disso lá, não tem nem Deus não tem lá naquela espelunca, nem Deus naquela birosca, mas eles colocam isso para se exaltar e para atrair os outros. Aqui eu não me preocupo em atrair ninguém, a nossa placa lá fora não tem nem dia de culto. Quem traz aqui dentro é o Espírito Santo, que vai lá nos quadrantes da terra e traz aqui para dentro, põe lá na internet. Eu não me desgasto chamando gente para dentro da igreja, essa obra não é minha, essa obra é dele. Ele traz aonde ele é honrado, ele traz aonde ele tem liberdade, ele traz aonde ele pode realizar a sua vontade, ele traz aonde ele tem boca para falar. É assim que as coisas acontecem. Ele sabe com quem ele pode contar. Quando ele quer libertar alguém, ele diz, vem cá, eu vou te levar em tal lugar.
É assim que a coisa acontece, irmão. Não fica nessa obstinação, irmão, de querer destaque, de querer ser alguma coisa, de querer, sei lá, talvez até ser melhor do que alguém. Não fica com... Esquece isso, irmão. Esquece. Você tem que ser servo. O maior título que Deus deixou para todos nós na terra é servo. Servo, esse é o maior título, servo. O irmão Rômulo teve uma visão, não sei se foi no período das 18 horas, eu botei no grupo, acho que não tocou aqui na igreja. Ele viu uma escada. Ele falou assim: pastor, uma escada bem montada, uma escada firme, bonita, uma escada com corrimão bom de segurar. Vocês viram isso? Ouviram? Ele falou assim, e essa escada em volta tinha até assim umas flores. Ela era adornada, uma bela de uma escada. E quando eu olhava aquela escada, eu ouvia uma voz dizendo: essa é a escada da exaltação. Ela atrai, ela é firme aos olhos naturais, ela é muito boa de subir, você sobe numa facilidade. Ele falou que quando via essa visão, ouvia a voz, ele via vir uma serpente vindo lá de baixo, caminhando pela escada. Essa escada que te leva para cima da exaltação é uma escada que pertence ao diabo. Lá estava a cobra, ali é o lugar dela, ela mora na escada da exaltação. Mas aqueles que se humilham a si mesmo serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Agora, quem olha para a escada, opa, vou subir, vou ficar no alto. Aí o diabo vem lá por baixo assim: você vai ficar no alto, você não desce mais. Eu quero você no alto. O maior promotor de vidas humanas se chama Satanás. Promotor na exaltação, né? Agora, vitória, meu irmão, é diferente de exaltação. Vitória é diferente de exaltação. Então, meu irmão, você quer o dom da cura? Para quê ou para quem? Para você ou para Deus? Uma vez eu conheci um pastor, que o pastor dele, ele ainda era um jovem, ele queria fazer o seminário. Olha só, irmão, escuta essa história. Ele queria fazer o seminário com a esposa dele, porque os profetas falaram que havia um chamado na vida dele, ele era uma pessoa de pouca leitura, pouco estudo, e ele queria fazer um seminário, como para se preparar mais para a obra. Ele foi conversar com o pastor dele, que era dono de um seminário. Ele falou assim: poxa, pastor, eu queria fazer o seminário, mas eu não tenho dinheiro para pagar as mensalidades do seminário. Aí o pastor dele falou assim: não, tudo bem, você estuda, você pode estudar, você com a sua esposa, mas todo dia, à noite, quando terminar o seminário, vocês vão ter que varrer de lá do último andar até aqui embaixo. Imagina, a pessoa trabalha o dia todo, depois de 8 horas de trabalho, vai para dentro de um seminário, mais 3 horas e meia, acabou isso, ainda tinha que varrer 5 andares de escadas para poder pagar o seminário. Absurdo. Bom, para mim é absurdo. E ele conta que quando um dia ele estava cansado, varrendo, ele debruçou, botou a vassoura no queixo e ficou muito cansado, sem conseguir se mexer. Ele falou assim: puxa Deus, se um dia o Senhor me der um seminário, ninguém vai pagar nada, vai todo mundo estudar de graça. Aí um dia ele foi para uma obra, Deus direcionou,
E Deus falou assim para ele: agora tu vais abrir uma casa de profetas, que é o seminário chamado Casa de Profetas. Ele foi, abriu o seminário, fez a obra, montou tudo. Os professores se dispuseram a dar aula de graça. Aí ele foi para o gabinete dele, dobrou o joelho e falou: Senhor, o seminário está todo pronto. E agora? Quanto que eu vou cobrar de cada aluno? Aí Deus abriu na frente dele assim uma visão dele, debruçado na vassoura, dizendo: Deus, se tu me deres um seminário, ninguém vai pagar nada. Aí ele só ouviu uma voz dizendo assim: de graça recebeste, de graça dai. Ele falou: Jesus, muito obrigado por avivar a minha memória. Sabe quem estudou lá nesse seminário? Eu estudei lá. Eu, que não tinha condições de pagar um seminário, Deus levantou décadas antes da minha conversão, Deus levantou aquele seminário, eu fui lá estudar de graça. Você entende como Deus faz as coisas, como Deus faz as obras? E o que você quer, para quem é? Para quem é o que você quer, o que você deseja? É canalizado em que direção? No teu ego, na tua alma, no teu espírito, para o teu corpo, ou é pensando nos teus irmãos, por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue? Você quer talentos? Olha, eu te digo uma coisa, há baús de Deus ainda fechados, que nunca foram abertos, com talentos incríveis. Mas Deus não está querendo derramar talento sobre ninguém, Ele quer derramar sobre corações quebrantados e contritos. Senão, meu irmão, você fica pensando que é, e o diabo está te usando. Eu conheci coincidência, né, da Assembleia de Deus, algumas irmãs da Assembleia de Deus. Não, porque nós somos profetas. Vocês são profetas, né? Por que vocês dizem que são profetas? Não, porque nós recebemos coisas do Senhor. Eu falei, tipo assim, qual foi a última profecia que você recebeu? Ah, irmão, não lembro. Eu falei, há quantos anos você é profeta? 10 anos? Profeta? Não lembra de nada? Conversa fiada. Falei na cara, leva mal não, mas você não é profeta não. Nem você, nem você, nem você. Vocês não são profetas não. Vocês estão se iludindo com esta obra. Vocês não são profetas. Se fosse, teria a unção e a autoridade para combater. Se baixou a cabeça, é porque não é mesmo. Manda alguém dizer que eu não sou o que eu digo que sou. Até o mais absurdo que muita gente não entende, quando eu digo, sou Elias de Malaquias 4. Se alguém disser, pô, que isso, cara, você não é não. Quer aceitar um desafio agora de vida ou de morte? O que você tem para apostar, para botar na mesa do sacrifício? Eu ponho qualquer coisa, você escolhe. Você escolhe o que eu vou colocar e você decide o que você vai colocar. Vou ganhar mesmo. Então, meu irmão, quem recebeu de Deus, sabe que recebeu agora. Cuidado, você pode pensar que recebeu e não recebeu. Quer ver se você não recebeu? A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, sonde o teu próprio coração, se tem arrogância, se tem soberbia, se tem expectativa de destaque, você não tem nada de Deus. Você está se iludindo, pode até o diabo estar usando a tua vida, e você pensando que é Deus. Já teve gente me questionando nesse ministério, por que fulano não está naquela função? Porque eu botei. Mas, eu falei, não interessa problema particular de ninguém, aqui dentro da igreja mando eu, ponho quem quero, se Deus mandar tirar eu tiro e acabou a história. E você
Você quer algo porque está se comparando? Você quer algo porque vai aparecer aos olhos humanos? Meu irmão, só existe algo real nas nossas vidas quando nós aparecemos diante dos olhos de Jesus. Não são homens que dizem pra gente, pô, você é um cara poderoso, né? Não, é quando os anjos de Deus chegam diante da gente e nos tratam como guerreiros condecorados iguais a eles. Cada um no seu nível, mas todos na batalha. Os anjos nos respeitam de igual modo como nós respeitamos a eles. Lutamos pela mesma causa. Lutamos a mesma guerra. Quando eu olho no coração dos anjos, eu vejo um coração puro. Quando os anjos olham no meu coração, eles veem um coração puro. Quando eu olho para os anjos, eu os vejo investidos da palavra de Deus. Quando os anjos olham para mim, eles me veem investido da palavra de Deus. E o teu coração, o que tem? O anjo pode se aproximar e fazer o check-up e você está aprovado? Você pode dizer, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Expurga-me dos meus pecados que me são ocultos. Tu não te comprases em sacrifícios, senão eu daria. Os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e contrito. A isso não desprezarás, ó Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma do pão e beba do vinho. Examine-se. Enquanto você não olhar no espelho e dizer assim, tu está limpo. Aceito qualquer desafio de vida, de morte, no que for. A minha alma está lavada, remida no sangue de Cristo. Enquanto você não for capaz de se ver isento de qualquer acusação, de qualquer seta e dardo do diabo, você não tem nada. Está se iludindo. E de ilusão é um negócio que esse ministério não vai sobreviver. Amém, irmão? Então, importa que ele cresça e a gente diminua. Eu tenho que aceitar o que Deus tem para mim e não é eu ficar criando caminhos que me destacam. Não, quem vai me destacar é Deus. Quem vai me destacar é Deus, irmão. Hoje eu sou o único pregador de Deus na história da humanidade. Hoje eu sou o único homem cuja palavra de Deus ainda flui pelos lábios. A nível de líder de igreja, tá, meu irmão? Claro que nos seus lábios tem fluído, você faz parte dessa obra. Eu estou falando a nível de liderança. Hoje na terra eu sou o único capaz de poder liderar o povo de Deus para o caminho certo. Sou o único. Quem me vê na rua não olha para mim e vê toda essa posição, porque nem roupas que me destacariam eu uso para querer sobressaltar qualquer coisa. Converso com todo mundo. Quem me vê conversar com um mendigo no meio da rua não diz que eu sou uma pessoa tão importante para Deus. Quem me vê abrir a carteira e ficar dando na padaria dinheiro, pagando café para quem está pedindo uma esmola e tal, as pessoas olham assim para mim. Quem é esse cara? Todo mundo vai lá, um mendigo e um outro, não tenho não. Vai no outro, não tenho não. Tenho não, olha, vem cá. Põe aí um café para ele, põe pão, põe tal. Ninguém diz que eu sou o cara. Eu me igualo àquele mendigo. Eu me igualo ao mendigo. A fome dele é a minha fome. A necessidade dele é a minha necessidade. Se eu tivesse uma casa para colocá-lo, eu colocaria. Esse é o meu coração. Por isso sou o que sou. Sou o que sou e aceito qualquer desafio. Que venham todos os demônios. Que venham todos os homens, todos os exércitos. Se um exército se levantar contra mim, vai dar trabalho para enterrar muita gente. Porque eu não vou cair. Não vou cair, eu vou ficar de pé. Porque Ele investiu dele, do sangue dele na minha vida. Não investiu porque eu quis ser alguma coisa.
Não, eu investi porque eu quis fazer do nome dele alguma coisa nessa terra, através da minha vida. A glória é dele, a honra é dele. Quando você se deparar com uma situação, se pergunte, o que Jesus faria? Se você vê que Jesus diria sim, diga sim também. Se você vê que Jesus diria não, diga não também. Mas a um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Amém. Até aqui, nos tem ajudado, Senhor. Assim que começou o culto, eu vi uma espada na frente do púlpito. Mas essa espada, ela se moldava, ela se curvava assim. Não se curvava até o chão, mas ela se entortava e fazia como se fosse um arco. Ela ficava assim nessa posição. E o entendimento que eu tive foi esse, que essa espada é uma espada que ela irá se moldar conforme a dispensação da vida do Senhor, Elias. Amém. Assim que começou o primeiro louvor, eu vi um anjo adentrando a igreja. E esse anjo, ele tinha na mão uma caixa de um presente. Essa caixa vinha até com um laço assim de presente. E ele adentrou a congregação e ele foi até o irmão Eudi Teixeira. E ele entregou para você, irmão, esse presente. E quando ele abriu o presente, que eu pude ver, que ele te entregou, ele abriu a caixa, dentro parecia-me que tinha um furacão ali dentro. E tem uma palavra de Deus. Deus trará um novo mover espiritual na tua vida, na tua dispensação pessoal da tua vida. Amém. Quando estava se tocando aquele louvor, o sangue precioso, eu vi um anjo descer na frente do púlpito, e esse anjo tocava um violino, e ele ia acompanhando a música com um violino ali na frente do púlpito. Amém. Eu vi um anjo descendo com muitos pergaminhos na mão, mas eram muitos pergaminhos, e ele ia rapidamente assim, correndo por dentro da congregação, entregando aos irmãos esses pergaminhos. Alguns irmãos ele ia entregando, alguns caíram no chão os pergaminhos, e ele ia com uma rapidez incrível, assim como quem tem muita pressa de entregar esses pergaminhos. E eu tenho uma palavra do Senhor: estudem a minha palavra. Amém. Ainda durante os louvores, eu vi uma espada descendo, só que essa espada não era uma espada comum, ela era uma espada de luz. Ela era muito luminosa, essa espada, e ela descia na frente do púlpito. E ela era a lâmina dela refletia uma luz incrível. Era uma espada mesmo de luz. Amém. Momentos antes da pregação, eu vi um anjo que desceu do céu, e ele trazia em suas mãos uma espada, mas uma espada muito bonita. E ele botou na frente do altar, e quando começou a pregação, ela veio para a mão do Senhor Elias. Então, Deus me levou em espírito aonde essas espadas, essa espada, essa daí, saiu. Eu vi como se fosse um armário aberto com várias espadas dessa, semelhantes a esta que desceu hoje. E o entendimento que eu tive foi esse: são pregações, e essa de hoje é a primeira delas. Amém. Enquanto o irmão André estava orando, eu vi na frente do púlpito um trono
um trono vermelho, mas era um vermelho mais fosco. Era um trono muito confortável de se sentar assim, com uma cadeira assim, estofada assim, nem aqueles estofados de luxo que a gente vê, era mais ou menos uma coisa assim. Então deixou uma espada do céu e cortou ele ao meio, esse trono. E o entendimento que eu tive foi esse. Esse é o trono da exaltação. Deus não tolerará mais esse trono dentro da sua casa. Então, logo depois, um pouco mais para frente, eu vi uma cadeira, ali onde é que o Samuel fica, eu vi uma cadeira de palha. Uma cadeira bem desconfortável, assim. Aquelas cadeiras de palha que fica o pau assim, a madeira aparecendo. Que é bem incômodo a gente sentar. E ela estava ainda bamba, essa cadeira. Ela bambeava. Parecia que ela ia cair. Então vinha vários irmãos e sentavam nessa cadeira. Alguns vinham e sentavam. E atrás dessa cadeira tinha um homem muito grande de branco. E quando os irmãos sentavam, parecia que ela ia bambear e cair, mas esse homem segurava ela e ela ficava firme e conseguia ficar sentada ali nessa cadeira. E assim foi, vários irmãos sentaram e quando sentava nela, o homem segurava ela. E essa não é outra senão a cadeira dos humildes. Difícil de se ficar, mas sempre tem alguém junto com os humildes. Amém. No momento em que o Senhor pregava, eu vi 7 guerreiros aparecendo na frente do púlpito ali. 7 guerreiros, tudo com armadura. E também vi, nascendo dos seus ombros, 2 asas, como se fossem 2 asas assim, que saíam do ombro assim, e desciam, como se fosse assim, com decorações assim no ombro, só que me representaram assim asas. Amém. Pastor, eu vi sair no começo do culto, das janelas de trás do púlpito, 2 cachoeiras. E essas cachoeiras, uma molhava o lado direito do templo, a outra molhava o lado esquerdo. E em seguida, pastor, eu observava que a parte do meio da igreja não se molhava. E eu fui levada para frente do púlpito e olhei para o Senhor. Tinha uma cachoeira que saía do Senhor e inundava toda a igreja. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, enquanto o Senhor estava louvando, eu via o Senhor crescendo. E as suas vestes, elas não estavam mais como o Senhor está vestido hoje, de calça e blusa. Eu via o Senhor com vestes brancas. E quando o Senhor começava a crescer, eu ficava observando que de repente ficava só os seus pés dentro da igreja. O Senhor ia desaparecendo como se estivesse subindo. Paz, pastor. Pastor, eu pude ver muitos anjos passeando no meio da igreja. E esses anjos, pastor, eles estavam com bandejas na mão. Só que teve alguns anjos que voltaram novamente para o céu, com presentes que trouxeram. Mas eles olharam todos os lugares da igreja, olharam para todos os rostos e viram que essa pessoa que ele trouxe aquelas coisas, a pessoa não foi. Então ele voltou novamente para o céu com aquela bandeja cheia. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu vi chegar um anjo aí do lado do irmão Samuel, só que ele se posicionou à frente dos instrumentos. Ele se sentou
e ele tinha uma mesa, como se fosse uma escrivaninha. E ele trazia consigo um livro. E esse livro ele foi folheando, e ele chegou numa determinada página que estava em branco, e ele começou a escrever tudo que estava sendo dito durante o culto. E pastor, eu pude observar um detalhe. Esse livro estava para mais do meio. Já tinham poucas folhas para o final dele. Paz, pastor. Pastor, eu via o Senhor, as suas vestes, e pelo seu corpo tinham vários nomes. E quando eu me aproximava para ver qual eram esses nomes, alguns deles estavam assim como se fosse, eu não conseguia ver, estava como se fosse embaçado. Mas teve um que o anjo destacou. Ele estava como se fosse na sua testa. Autoridade. E ali aquela visão cessou. Paz, pastor. Aí, não André tem? Não, volta aí tem. Paz, igreja. No começo do culto, eu vi quando os anjos adentraram por essa janela e transformaram a igreja num grande laboratório. Só que esse laboratório era de sangue. Ele era de sangue. Eles ficavam aqui tipo purificando os sangue. Depois eles saíam com as seringas na mão e injetava em alguns irmãos, pastor, como se estivesse purificando o sangue das pessoas. Depois eles mostrava essa Via Láctea nossa, e via quando esses planetas, pastor, que envolvem, estão em torno da Terra, eles giravam em volta da Terra, e as estrelas fazia como se fosse um grande redemoinho naquele círculo, e a Terra ficava no meio. E quando o Senhor estava falando de Davi, que aqueles soldados falaram para ele não ir à guerra, Deus mostrava alguns irmãos que estão aqui dentro, saltando aqui para frente, e ficava na frente do Senhor. Impressionante. No meio desses irmãos, eu vi o irmão Romo, só que ele era transladado de lá para cá. Foi uma coisa tremenda, pastor. Os que estavam aqui dentro, mais o irmão Romo, soltava para frente do Senhor, como o Senhor falava exatamente de Davi. E durante a pregação, Deus mostrava, quando o Senhor falava dos ministérios, algumas capas caíam sobre as costas do Senhor. E no final, Deus mostrava o Senhor vestido como um pescador de chinelo de dedo. Foi essa a visão que Deus me deu hoje, igreja. Amém. Irmão Alexandre. A paz para todos. A minha alma treme diante do nosso Deus, que é santo e poderoso. A visão que o Espírito Santo me deu hoje, que aqui havia uma máquina, e essa máquina estava quebrada. E quando o pastor começava a pregar, da sua boca saía muitas ferramentas, todo tipo de ferramenta sendo distribuída para a igreja. E essa visão cessou. Logo em seguida, o Espírito Santo me mostrava a bolsa de valores. Ele falava comigo: aqui é negociado as riquezas deste mundo. Ele me mostrava a cruz e o seu filho na cruz. E me mostrava também o sangue sendo derramado. E falava assim: aqui, olha a minha igreja, o sangue que foi derramado por ela. Esse é o valor.
de cada alma que está aqui dentro. É o sangue do meu filho derramado. E quem se puser contra os meus filhos, eu mesmo mato. Mas aqueles que retornarem, voltarem atrás, eu também o mato. Assim diz o Senhor para a sua igreja. Até aqui, pastor. Aleluia.